Boa noite a todos. Pauta da 5ª sessão ordinária do 2º biênio da 7ª legislatura. Segunda-feira, 9 de março de 2020, às 19 horas. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido. Edson. Presente. Eduardo. Presente. Jacinta. Presente. Jesus. Presente. Lucas. Presente. Mário. Presente. Mauro presente. Nayara. Presente. Todos presentes, senhor. Verificando a existência de quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Jesus Aparecido de Souza que faça a leitura do trecho bíblico e que todos fiquem de pé. Boa noite a todos. Trecho da Bíblia, Salmo 139, versículo 1 e 3. Javé, tu sondas o meu conhecer e conheces. Tu conheces o meu sentar e meu levantar. De longe penetra no meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu caminhar. Meus caminhos todos são familiares a ti. Expediente. Documentos recebidos do Executivo. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 1. Lei Complementar 1 de 2020 altera o dispositivo da Lei Complementar número 127, 20 de maio de 2002, que criou o Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Transferência de Olambra, IPMH, para adequar a alíquota de contribuição previdenciária do servidor público municipal ocupante cargo efetivo, aposentado e pensionista no município, cumprindo ao disposto na emenda constitucional 103, de 12 de novembro de 2019. Faço saber que a Câmara Municipal de Santa Cruz de Olambra aprovou e eu, Fernando Flor de Godoy, prefeito municipal, sancione e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1. Os incisos 1 e 2 do artigo 36 da Lei Complementar número 127, de 20 de maio de 2002, que criou o Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de Santa Cruz de Olambra, PMH, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 36. 1. O produto da arrecadação referente às contribuições de caráter compulsório dos servidores ocupantes de cargo efetivo de qualquer dos poderes do município, suas autarquias, fundações, na razão de 14% sobre o valor da base da contribuição. 2. O produto da arrecadação referente às contribuições dos aposentados e pensionistas de qualquer dos poderes do município, suas autarquias, fundações, na razão 14%, incidentes sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e das pensões concedidas pelo RPPS, que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, com exceção dos beneficiários portadores de doenças incapacitantes devidamente comprovada, cuja contribuição indiciará apenas sobre a parcela que supera o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios da RGPS. Artigo 2. Esta lei complementar entrará em vigor a partir do primeiro dia do 4º mês subsequente ao da sua publicação. Artigo 3. Ficam revogadas todas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de São Cruz de Olambra, São Paulo, 12 de fevereiro de 2020. Fernando Flor de Godoy, Prefeito Municipal. Justificativo. Excelentíssimos senhores vereadores, presidente, excelentíssimos senhores vereadores, o projeto de lei complementar que ora colocamos a apreciação de Vossa Excelência tem como finalidade dar cumprimento ao disposto na emenda constitucional número 103, 12 de novembro de 2019, adequando as alíquotas de contribuição do servidor público municipal e dos aposentados e pensionistas ao que ele determina o artigo 9, no inciso 4º do precedente constitucional, que diz o seguinte: artigo 9. Até que entre em vigor a lei complementar que discipline o artigo 22 do artigo 40 da Constituição Federal, aplica-se ao regime próprios da Previdência Social o disposto na Lei 9.717 de 27 de 1998 e o disposto neste artigo. Parágrafo 4º.
Os Estados, o Distrito Federal, os municípios não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrando que o respectivo regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis no regime geral de previdência social. Outro sim, o artigo 11 da mesma emenda constitucional 103 de 2019 majorou a alíquota da contribuição dos servidores públicos federais para 14%, sendo imperioso que o município busque alterar sua legislação para dar cumprimento ao supramencionado artigo 9, parágrafo 4 da EC 103 de 2019. Desse modo, a rigor das reformas constitucionais e conforme orientada na nota técnica SI número 12212 de 2019 ME, a vigência da alíquota de contribuição previdenciária de 14% exige no âmbito do RPPS da União a partir de 1 de 3 de 2020, de acordo com o disposto no caput do artigo 11 CCO, artigo 361 da EC número 103 de 2019, implicará a partir dessa mesma data, em regra, o dever do município de majorar a sua alíquota quanto inferior ao menos até o referido percentual, por meio da lei, em observância ao que dispõe no capítulo 4 do artigo 9 da EC número 103 de 2019, antes mencionado, sob pena de respectivo RPPS, se considerado em situação previdenciária irregular ao teor do artigo 3º, exceto da lei número 9717 de 1998. Enfim, quanto à vigência da alteração trazida pelo presente projeto de lei complementar, deve-se levar em consideração o princípio da anterioridade tributária no non-mengesimal, determinando que o seu artigo 1, que trata da alteração da majoração da alíquota de contribuição do servidor público municipal de Olambra, deve entrar em vigor após 90 dias da data de sua publicação. Assim, esperamos a aprovação do projeto de lei complementar. Prefeitura do município de Santos de Olambra, São Paulo, 12 de fevereiro de 2020. Fernando Flores Godoy, Prefeita Municipal. Documentos recebidos dos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 5. Projeto de lei número 005, de 3 de março de 2020. Declara como patrimônio cultural imaterial do município da Estância Turística de Olambra as manifestações culturais relativas às danças folclóricas holandesas. A Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra aprova. Artigo 1º. Fica as manifestações culturais relativas às danças folclóricas holandesas, suas derivações e os trajes típicos, declarado como patrimônio cultural imaterial do município da Estância Turística de Olambra, fazendo parte do acervo histórico e cultural para todos os fins. Parágrafo único. Todas as características que deram origem a essas manifestações da cultura holandesa, inclusive os trajes utilizados de acordo com cada província dos Países Baixos, ficam preservadas, conforme anexo parte integrante desta lei. Artigo 2º. O poder público será corresponsável pela manutenção da tradição, através da Diretoria Municipal de Turismo e Cultura, criando mecanismo de motivação para os participantes e ainda prestando apoio e auxílio na promoção dos eventos do município organizados pela sociedade civil, através de associação devidamente formalizada, a fim de preservar as características originais dessas tradições holandesas. Artigo 3º. As danças folclóricas holandesas poderão fazer parte das festividades municipais, preservando a identidade cultural do município, com o devido apoio do poder público. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Plenário Vereador Aparecido de Almeida, aos
3 de março de 2020. Vereadora Jacinta Elizabeth Vanderbuck Heide. Justificativa. O referido projeto de lei tem como objetivo a preservação da identidade cultural através das danças folclóricas que os pioneiros holandeses introduziram desde o início na comunidade holambrense. O entendimento do significado de cultura subsidiará a compreensão das raízes culturais. Quando nos referidos às raízes culturais, estamos nos referindo às suas origens, princípio, ou seja, a forma como foi construída a cultura de um povo, o que determina que alguns elementos ou algumas manifestações culturais sejam consideradas tipicamente deste povo. A Estância Turística de Olambra é reconhecida como estância turística, exatamente pela cultura holandesa, introduzida pelos nossos pioneiros holandeses que aqui firmaram suas raízes. As danças folclóricas holandesas são um forte atrativo para os turistas nos principais eventos de nosso município. E o presente projeto auxiliará na manutenção desta importante manifestação cultural para as próximas gerações e também como requisitos para a manutenção dos status de estância turística, o que favorece para que o município receba repasses financeiros na área do turismo, a nível federal e estadual. Data supra, Jacinta Elizabeth Vanderbuck Heide, vereadora. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do projeto de lei número 6. Projeto de lei número 6, 3 de março de 2020, dispõe sobre a criação do programa Adote uma Câmara nas instituições municipais de ensino da Estância de Olambra. A Câmara Municipal da Estância de Olambra aprova artigo 1. Fica criado o programa Adote uma Câmara nas instituições municipais de ensino da Estância de Olambra, com o objetivo de promover a segurança dessas instituições. Artigo 2. O programa Adote uma Câmara será realizado por pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no município de Olambra mediante 1. Doação, manutenção e reforma de Câmara. 2. Doação e atualização do sistema de softwares. 3. Outras ações que contribuam para o objetivo do programa. Artigo 3º. As pessoas jurídicas que adquirem o programa Adote uma Câmara poderão divulgar por meio de propaganda institucional e nos termos de legislação em vigor as ações praticadas em benefício das instituições de ensino adotadas. Artigo 4. O Poder Executivo poderá conferir certificado a pessoas físicas e jurídicas que participarem do programa Adote uma Câmara. Artigo 5º. A participação de pessoas físicas ou jurídicas no programa Adote uma Câmara não implicará ônus à administração pública direta e indireta, nem concessão de direitos aos participantes do programa, ressalvando o previsto no artigo 3º desta lei. Artigo 6º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Plenário. Vereador Priscila Almeida, 3 de março de 2020. Vereadora Naira Hendrick. Ficativa. Não se desconheça que é direito de todos o dever do Estado proporcionar segurança de todos. É notório que nossas instituições de ensino têm sofrido com casos graves de violência em seu patrimônio e também com o corpo docente e discente. As câmaras de segurança cada vez mais estão em nossos dias contribuindo com a segurança. É notório também a crise que assola o país, não sendo diferente neste município. A ideia, então, é proporcionar que pessoas físicas e jurídicas adotem uma Câmara para contribuírem com a segurança das instituições de ensino e também do corpo docente e discente. Com mais essa medida, essa casa poderá contribuir um pouco mais com a segurança de todos. Data supra. Vereadora Naira Hendrick. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução número 1. Projeto de resolução número 001, de 5 de março de 2020. Constitui comissão de representação da Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra na Marcha dos Vereadores.
A Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra aprova. Artigo 1º. Fica constituída a Comissão de Representação da Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra para a participação na marcha dos vereadores a realizar-se entre os dias 27 e 30 de abril de 2020, em Brasília. Artigo 2º. A comissão de que trata o artigo 1º poderá ser composta por até 5 vereadores. Artigo 3º. A comissão de representação de que se trata esta resolução terá o prazo de até 4 dias e terá por finalidade a discussão dos assuntos constantes da pauta do referido evento. Artigo 4º. A comissão de representação deverá apresentar ao plenário relatório das atividades desenvolvidas durante a representação, bem como a prestação de contas das despesas efetuadas no prazo de até 10 dias após o seu término. Artigo 5º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogado-se as disposições em contrário. Justificativa. Apresento para deliberação dos colegas vereadores, com base no regimento interno, em seu artigo 112 e parágrafos, o projeto acima. O evento será uma oportunidade para buscarmos mais conhecimentos com as discussões sobre os temas da atualidade, com efeitos nos municípios, conforme demonstra o anexo. Desta forma, espero contar com o voto favorável dos nobres edis. Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra, 5 de março de 2020. Vereadores Mauro Sérgio de Oliveira e Eduardo da Silva. Leitura das indicações, começando pelo segundo secretário. Indicação 33 de 2020. Solicita a colocação de lombada na rua Aster 294, Jardim das Tulipas. Vereador Júlio Prestes de Souza. Foi procurado por munícipes residentes nesta rua, os quais pedem com urgência a colocação de lombada devido ao movimento intenso neste local, pois estão preocupados com a segurança de todos os usuários e frequentadores dessa qualidade. Como sabemos, existem muitos motoristas que abusam da velocidade nas vias públicas de nossa cidade, colocando em risco a vida e integridade dos transuentes, bem como poderá ocasionar acidentes, causando danos materiais, podendo vir a ser fatais, dependendo de cada caso. Assim sendo, e por medida de segurança, é que solicitamos ao departamento competente a possibilidade de construção de lombada nesse local, que me cabe indicar, aguardando atendimento ao pleito com a maior brevidade possível. Plenário. Vereador Prestes de Almeida, 4 de março de 2020. Jesus Prestes de Souza, vereador. Indicação número 034/2020, que solicita envio de projeto de lei equiparando o salário dos professores municipais com o teto nacional. O reajuste foi anunciado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Educação, Abraham, isso aqui não vou ler não, em transmissão ao vivo pela internet na noite da quinta-feira, 16 de janeiro de 2020. O acréscimo está previsto na chamada Lei do Piso, Lei 11.738 de 2008. O texto estabeleceu que o piso salarial dos professores do magistério é atualizado anualmente no mês de janeiro. O piso dos professores foram reajustados em cerca de 12,84%, previsto no Fundeb, conforme foi anunciado com a aprovação de projetos de lei. Os profissionais de educação precisam ser valorizados, e uma dessas formas é proporcionar vencimento mais dignos. Por isso, solicito que o Executivo Municipal possa estar encaminhando a esta Casa de Leis um projeto de lei equiparando os salários dos
professores municipais do nível 1 e 2, com o texto nacional estipulado por esta referida lei. É o que me cabe indicar, esperando que o departamento responsável tome medidas emergenciais para viabilizar a situação com maior brevidade possível. Plenário, vereador Aparecido de Almeida, 4 de março de 2020. Vereador Aparecido Lopes da Silva Lima. Leitura de documentos recebidos de diversos. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura de ofício número 6. Ofício 006-2020, de autoria do senhor Hamilton Andrighetti, superintendente ou chefe do IPMH, informando o resumo da atividade financeira de 2019. Leitura e votação de proposituras. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada para a votação da ata da 4ª sessão ordinária realizada em 2 de março de 2020. Aparecido. Edson. Sim. Eduardo. Sim. Jacinta. Uma pequena correção na ata. Quando eu fiz a referência à HBR, que foi recém-asfaltada, é a HBR 167. Foi mencionado outra HBR, então peço a correção. Tá? Mas do resto estou de acordo, sim. Jesus. Sim. Mário. Mauro, sim. Nayara. Todos favoráveis, presidente. Declaro aprovada a ata da 4ª sessão ordinária. Uso da palavra pelos vereadores sobre tema livre. Vereador Aparecido Lopes da Silva Lima. Edson. Dispenso. Eduardo. Dispenso. Jacinta. Boa noite, senhor presidente, Lucas, nobres vereadores, munícipes presentes, internautas e colaboradores da Câmara Municipal, meu muito boa noite. Num primeiro momento, eu quero agradecer ao Poder Executivo por estar atendendo aí o meu pedido em relação à limpeza do acostamento da HBR 040. Observei hoje que começaram a fazer a limpeza do acostamento, ou seja, na passagem de servidão, que pertence sim ao poder público, então compete a ele a questão da manutenção, em parceria sim com os proprietários, porém só para tornar claro a quem é a competência e a responsabilidade. E na sequência a promessa de que haverá então a operação tapa-buracos naquela HBR, nos principais buracos, que realmente são crateras enormes, e com o decorrer das chuvas aí a gente percebe que vem piorando, né? Então eu quero deixar aqui o meu muito obrigado, agradecer e vamos aguardar que em breve esteja oferecendo mais segurança àqueles que usam desta via pública. Nesse momento eu gostaria de pedir aos nobres pares para que analisem com critérios, com cuidado, em relação ao meu projeto de lei, que foi lido nesta noite, não vai ser votado hoje, mas declarando aí como patrimônio cultural e material do nosso município as danças folclóricas holandesas. Eu entendo que a gente tem que, de qualquer forma, multiplicar as pessoas que têm conhecimento das danças folclóricas e inserir mais pessoas neste contexto. Hoje existe sim, assim como a Fanfarra Amigos de Olambra, existe uma associação. Mas o que a gente percebe ao longo do tempo, a dificuldade em encontrar multiplicadores, né? Assim como o Cita uma vez já também disse que estaria saindo à frente da Fanfarra, depois retornou porque é difícil encontrar, de fato, outras pessoas que tomem a frente e executem e que façam esse trabalho. E isso acontece também com as danças folclóricas holandesas. Hoje nós somos reconhecidos como estância turística, exatamente por conta da colonização dos holandeses, e com isto as danças folclóricas também fazem parte desta manifestação cultural.
Eu temo que no futuro, se o Poder Executivo não tomar à frente desse trabalho, isso vai se perder ao longo do tempo, por falta de multiplicadores, até porque isso gera custos, e hoje as pessoas que participam, elas pagam por estas aulas, não é dado de graça, né? E a partir do momento em que a Prefeitura começar a abraçar essa questão, e realmente respeitando aí os trajes dessas províncias holandesas, são 12 províncias holandesas, para que no futuro, a médio e longo prazo, a gente não comece a modificar essas vestimentas, por isso a minha preocupação de encartar como anexo quais são as vestimentas utilizadas, ou que foram utilizadas no passado, mas preservadas até hoje, para a apresentação das danças folclóricas. É muito importante que o poder público assuma a frente dessas atividades, para que isso não morra e porque a gente tem que fazer com que a Olambra continue como estância turística. E esta, eu acredito que seja uma das ferramentas. A gente já tem o nosso maior ícone, que é o moinho, nós temos as danças folclóricas, nós temos as comidas típicas, nós temos algumas questões em termos de arquitetura holandesa, e a gente precisa preservar essas questões para que ela continue sendo reconhecida como estância turística. E uma outra forma é também a de inclusão, que eu acredito, eu entendo que a partir do momento que o poder público abraçar essa causa, a gente vai poder multiplicar para mais pessoas também e fazer o convite para mais pessoas poderem participar, né? Porque é muito importante a manutenção desta manifestação cultural aqui no nosso município. Até porque o que a gente percebe hoje, essa associação é sempre demandada para os principais eventos do nosso município, né? Então, a Corrida do Rei, o Dia do Município, enfim, nas datas festivas do município, a associação sempre é convidada, olha, a gente precisa de um grupo de dança folclórica para estar lá representando a cultura holandesa, porque a gente vai receber inúmeros turistas, enfim, é um atrativo para o turista, mas eu entendo que o poder público precisa começar a tomar a frente disso, porque o que acontece? Ninguém dança de graça. É difícil você dizer para os jovens, olha, vai ter uma apresentação lá. Quem se disponibiliza aí? Hoje, quem mantém as danças folclóricas holandesas é a iniciativa privada, né? E aí eu digo para vocês que a Expoflora é iniciativa privada e hoje é ela quem mantém as danças folclóricas. Mas o município, todas as vezes que é necessário uma apresentação de danças folclóricas, sempre pede a participação através dessa associação devidamente formalizada. Então, esse é o pedido que eu faço para vocês, para a gente poder difundir, inserir mais pessoas neste contexto e fazer com que, de repente, a diretoria de turismo tome a frente dessa situação e realmente, até por uma questão de perenidade e manutenção do próprio status de estância turística, que eles tomem a frente e façam que mais pessoas também possam estar participando dessa atividade, que é muito importante, além de ser uma manutenção da nossa cultura, das nossas raízes, ela desenvolve uma série de outras habilidades que quem teve a oportunidade de participar, não sei se o presidente da Câmara teve, mas os filhos da Nayara tiveram, os filhos do Cita tiveram, e o ganho é enorme, é enorme. A gente aprende a trabalhar em equipe, a gente aprende a compartilhar, a gente aprende a entender a dificuldade do próximo e ajudar. Tem todo um traquejo e toda uma série de habilidades são desenvolvidas para os nossos jovens, além do que são vários tipos de danças envolvidas, né? São valsas, são polcas, são mazurcas, enfim. Então, é muito importante, além da manutenção das tradições, essa questão do aprendizado para o nosso jovem. Então, eu gostaria de participar aos senhores, o motivo desse meu projeto de lei, e gostaria de contar com o apoio dos nobres.
Muito obrigado. Por enquanto é só. Agradeço a atenção dos presentes e desejo-lhes uma excelente noite. Muito obrigada. Mário Luizito. Senhor presidente, colegas aqui presentes, munícipes, internautas que nos assistem, funcionários desta Casa de Lei, meu boa noite a todos. Eu venho aqui a essa tribuna essa noite, simplesmente para comunicar e convidar a todos que o grupo, a Associação Fanfarra Amigos de Olambra, estará proporcionando um bingo festivo no dia 14 agora, às 19 horas, no Centro de Convenções, com o intuito de arrecadar fundos para a construção de sua sede. E a gente pede que todos apoiem, colaborem e principalmente participem. É uma festa bem familiar, já é o 6º evento que a gente está proporcionando, então eu conto com todos, inclusive o nosso presidente, ele já marcou presença lá e mais alguns outros colegas. E eu conto com todos aí e vamos lá prestigiar esses jovens, essas crianças que trabalham para a alegria de toda a cidade também. Muito obrigado, boa noite. Dispenso, senhor presidente. Ordem do dia. Em única discussão e votação, solicito ao segundo secretário faça a leitura do parecer ao PL número 3. Parecer conjunto favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Planejamento, Uso, Ocupação, Prestamento do Solo, Projeto de Lei número 003/2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a revisão geral anual dos valores e subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo, conforme preceitua o inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Análise sobre o projeto de lei número 3/2020, de autoria da mesa diretora, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, resolução 165/2012, assim se manifesta. 1. Do objeto. O presente projeto de lei tem por objeto dispõe sobre a revisão geral anual dos valores dos subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo, conforme preceitua o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. 2. Do relatório. O nobre vereador Jacinto Elizabeth Mondrucchini Rendes, Nair Tenoente, que Lopes de Silva Lima, relatores do parecer conjunto das respectivas comissões, apresentam a seguinte conclusão. A. Da legalidade. Em análise aos termos de legalidade, a propositura enquanto total amparo legal, tendo em vista o disposto no artigo 37, inciso 10º, combinando com o disposto no artigo 34, parágrafo 4º, ambos da Constituição Federal, quanto à iniciativa, a propositura também está correta, tendo em vista ser de competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme determina o artigo 29, inciso 6º da nossa Carta Magna. Quanto à prestação dos impactos ambientais, não existe a necessidade, tendo em vista tratar-se de exceção, conforme preceitua o artigo 17, parágrafo 6 da Lei Complementar 101 de 2020, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, não havendo nenhuma objeção, parecer desses relatores em termos de legalidade favorável à propositura, visto que o projeto de lei apresenta todos os requisitos indispensáveis para sua aprovação. B. Da conveniência e oportunidade. A propositura conveniente e oportuna, em especial por se tratar de revisão geral anual para os subsídios dos agentes políticos do Poder Legislativo, ou seja, vereadores e presidente da Câmara, conforme possibilidade prevista na Constituição Federal e dentro dos limites por ela estabelecidos. 3. Decisão das comissões. Análise do projeto apresentado em consonância com o relatório dos vereadores e relatores do Poder, decide as comissões competentes por exarar parecer favorável ao projeto de lei 3/2020, emetendo ao plenário desta Casa para sua deliberação e possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Plenário. Vereador Preciso de Almeida, 3 de março de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Jacinta, presidente. Jesus, vice-presidente. Edson, secretário. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, Cita, presidente, Eduardo, vice-presidente, Nayara, secretária. Obras, Serviços Públicos, Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Planejamento, Uso e Ocupação do Solo, Aparecido, presidente, Eduardo, vice-presidente, Mauro Sérgio, secretário.
Coloco em discussão o projeto de lei número 3. Coloco em votação o projeto de lei número 3. Aparecido. Edson. Eduardo. Sim. Jacinta. Jesus. Mário. Mauro, sim. Nayara. Todos favoráveis, senhor presidente. Declaro aprovado o projeto de lei número 3. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer ao PL número 4. Parecer conjunto favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade e Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, Planejamento, Uso, Ocupação e Parcelamento do Solo, ao projeto de lei número 004/2020, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a revisão geral anual dos valores dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, conforme preceitua o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Em análise ao projeto de lei número 004/2020, de autoria da mesa diretora, nos termos do artigo 102 do Regimento Interno, Resolução 165/2012, assim se manifesta. Do objeto. O presente projeto de lei tem por objetivo dispõe sobre a revisão geral anual dos valores dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, conforme preceitua no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. 2 do relatório. Os nobres vereadores Jacinta Elizabeth Vanderbroek Reide e Eduardo da Silva e Aparecido Lopes da Silva Lima, relatores do parecer conjunto das respectivas comissões, apresentam a seguinte conclusão. A da legalidade. Em análise aos termos de legalidade, a propositura encontra total amparo legal, tendo em vista o dispositivo no artigo 37, inciso 10, combinando com o disposto no artigo 39, parágrafo 4º, ambos da Constituição Federal. Quanto à iniciativa, a propositura também está correta, tendo em vista ser de competência exclusiva da Câmara Municipal, conforme determina o artigo 39, inciso 5 da nossa Carta Magna. Quanto à apresentação de impacto orçamentário, não existe a necessidade, tendo em vista tratar-se de exceção, conforme preceitua o artigo 17, parágrafo 6º da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, não havendo nenhuma objeção, o parecer destes relatores, em termos de legalidade, é favorável à propositura, visto que o projeto de lei apresenta todos os requisitos indispensáveis para a sua aprovação. B. Da conveniência e oportunidade. A propositura é conveniente e oportuna, em especial por se tratar de revisão geral anual para o subsídio dos agentes políticos do Poder Executivo, ou seja, prefeito e vice-prefeito, conforme possibilidade prevista na Constituição Federal e dentro dos limites por ela estabelecidos. 3 das comissões. Em análise ao projeto apresentado e em consonância com o relatório dos vereadores relatores do parecer, decidem as comissões competentes por exarar parecer favorável ao projeto de lei número 004/2020, remetendo ao plenário desta Casa para a sua deliberação e possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Plenário vereador Aparecido de Almeida, 3 de março de 2020. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Jacinta Elizabeth Vanderbroek Reide, vereadora presidente. Jesus Aparecido de Souza, vice-presidente. Edson Itamar Picão,
secretária. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Mário Luiz Cita, vereador-presidente, Eduardo da Silva, vice-presidente, e Nayara Regitano Hendrick, secretária. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo, Planejamento, Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo. Aparecido Lopes da Silva Lima, presidente, Eduardo da Silva, vice-presidente, e Mauro Sérgio de Oliveira, secretário. Coloco em discussão o projeto de lei número 4. Em votação. Aparecido. Edson. Eduardo. Sim. Jacinta. Jesus. Mário. Mauro, sim. Nayara. Todos favoráveis, senhor presidente. Declaro aprovado o projeto de lei número 4. Explicação pessoal. Vereador Aparecido. Quero cumprimentar a todos e a todas, cumprimentar o presidente da casa, senhor Lucas, em seu nome estender os cumprimentos aos nobres pares, cumprimentar os colaboradores da Câmara Municipal, a imprensa, a todos que nos acompanham pela internet, desejando uma excelente noite. Só gostaria de deixar registrado em tribuna uma solicitação muito importante, haja vista que o Executivo Municipal, praticamente aí há 2 meses em atrasos, então é preciso que se faça a cobrança publicamente para que os profissionais que serão beneficiados não sejam prejudicados. A indicação número 034/2020, ela solicita o envio de um projeto de lei equiparando o salário dos professores municipais com teto nacional. Todos já sabem que no início do ano o presidente da República, o Jair Bolsonaro, e o ministro da Educação, ao vivo, né? Eles anunciaram aí um aumento de 12,84% do teto, né, no salário dos professores, do nível 1 e nível 2. Os professores esperaram em janeiro, não veio. Esperaram em março, também não veio. Então, o prefeito está deixando de cumprir uma das suas responsabilidades, haja vista que muitos municípios, já apresentaram esse projeto de lei à Câmara e o mesmo projeto já foi aprovado, repassando esse benefício aos professores. Lembrando que é uma classe que cada vez mais precisa de ser valorizada, né? É a única profissão que forma as demais profissões. Portanto, eu espero que o prefeito municipal, Dr. Fernando, o vice Fernando Capato e o diretor da educação, o Dr. Alexandre, que não medisse esforços e que cumprisse essa lei aí, que equiparasse os salários dos professores municipais de Olambra com um teto nacional, nada mais do que justo. E também gostaria de deixar registrado que o prefeito, vice-prefeito, que repensassem sobre o aumento do vale alimentação dos funcionários, que foi de R$10, e você pega R$10 com tudo o que aconteceu, com o aumento do dólar, com o aumento de vários produtos alimentícios, em especial a carne, R$10 não dá para comprar uma cartela de ovo. Então esse é o aumento que o prefeito está repassando aos funcionários
público no Vale Alimentação. Lembrando que temos aí aproximadamente 750 funcionários, a R$10 vai dar R$7.500. Mais uma vez, tem diretor do Executivo Municipal ganhando mais do que isso. Então vamos valorizar um pouco mais os funcionários. Eu acho que precisa de uma maior valorização. Se esse projeto que veio do Executivo Municipal passar, que é o desconto de 3% na folha de pagamento, o aumento daqueles que ganham salário base esse ano vai chegar a R$16, mais os R$10 do Vale Alimentação, R$26. Dá para comprar um pacote e meio de arroz. Então, gostaria muito que o prefeito não medisse esforços, né? Porque senão daqui a pouco vai acontecer o que aconteceu no passado aí, né? Dos funcionários ficarem de 8 a 10 anos sem nada, só no prejuízo, e o salário dos funcionários municipais chegando aí a 110%, né? A menos do que há 20, a 25, 27 anos atrás. Então é preciso respeitar bastante essa classe aí que leva o município nas costas. Vereador Jesus? Vereadora Jacinta? Lucas, Mário? Mauro Sérgio? Dispenso. Nayara? Boa noite, senhor presidente, nobres colegas munícipes presentes e internautas. Eu só queria justificar a proposta que eu apresentei hoje novamente. O ano passado foi rejeitada, mas eu estou retomando essa proposta de possibilidade do poder público fazer uma campanha do Adote uma Câmara para as escolas, porque chegou ao meu conhecimento que vai ser implantado, sim, esse projeto, um projeto muito bem elaborado pelo setor de informática da Prefeitura, de estar colocando esse serviço de filmagem nos prédios públicos, nas escolas especialmente. E eu acredito que com essa proposta, você dá uma possibilidade a mais de buscar essa parceria com a iniciativa privada, caso haja, principalmente questão de dificuldade financeira, ou haja a necessidade de lançar mão, se uma vez se implantando e havendo essa necessidade, essa lei vem para permitir essa parceria. Então, foi essa a minha intenção, de estar reapresentando esse projeto e pensando no bem, né, na segurança, especialmente, das escolas. Eu gostaria que, dessa vez, os colegas avaliassem com carinho. Era isso. Obrigada e boa noite. Não havendo mais nenhum inscrito, encerro a presente sessão, comunicando que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 16 de março de 2020, às 19 horas. Secretaria da Câmara Municipal, 9 de março de 2020. Boa noite a todos.